Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia, FAC 203, vamos bater um papinho antes de começar aqui. Bom, eu estou comprando ou uma Zeta Bike ou uma Evolu Bike. São bicicletas elétricas. Eu vou fazer uma experiência, primeiro que eu vou vir para o trabalho alguns dias da semana com elas, são bicicletas baianas, você precisa pedalar, mas ela também te leva, eu achei um barato isso. São bikes dobráveis, pequenininhas. Eu vou tentar adaptar a câmera nela. E enquanto eu estou pedalando, enquanto ela está me levando devagarzinho de manhã, alguns pontos eu vou separar alguns assuntos para bater papo, coisa de 15, 20 minutos, né, durante o trânsito de Recife. Isso aí já vai estar para acontecendo nesse mês aí, o próximo aí. Depende só do processo mesmo de trânsito aí, de uns dias aí. E fora isso, eu queria bater um papo sobre as críticas que nós recebemos, as tanto positivas como negativas, como os elogios e tudo mais. Não que não dá para falar que isso não interfere. Bom, os FAQs, qual sempre foi o objetivo? É um bate-papo diário, simples. Os FAQs são dinâmicos, eles são meio que assim, de ignição, é de você ligar e sair. Os FAQs não têm função de você fazer um projeto minucioso, exatamente. Não é uma coisa espontânea, simples, é uma coisa feliz, é uma coisa que sintoniza, é um assunto que é como se para mim. Uma forma de entrar em sintonia para você que está ouvindo também, uma forma de compartilhar, de aprendermos juntos. Eu estou aprendendo diariamente. Essas informações, ninguém é dono da verdade. E tem mais. O mais difícil de qualquer projeto, inclusive esse, não é começar, é manter ele diariamente. É o processo. E mais do que isso, manter-se coerente, manter-se sem repercussão. Você vê que como é difícil esse equilíbrio diário. Isso que é complicado. E durante esse processo de problema em família, problema com esposa, problema de trabalho, problema financeiro, o dia a dia que nós enfrentamos da correria, de falta tempo para tudo. Eu estou gravando aqui agora 7h30 antes de começar o trabalho, né? Então chego mais cedo. Então há um processo e mais do que isso, é fato de que eu saio do corpo, eu ando em outra dimensão, você também anda, mas eu ando constantemente pelo fato de ter pesquisado e buscado e busco isso diariamente. Você pode chegar ao mesmo ponto. E a minha função aqui é dividir um pouco dessas andanças, dessas experiências que eu alcanço, que todos alcançam de certa forma, mas é uma questão de busca. Como você vem buscando isso sempre, cada dia você vai aprendendo mais, você vai se libertando mais. Aí tem gente que reclama de tudo, e algumas coisas têm fundamento, outras sinceramente não têm. Mas é isso que faz o processo estar melhorando sempre. Isso é uma repercussão de crescimento, de alcance, aonde que está chegando. E isso é muito bom. Essa parte eu fico feliz pelo fato de estar sempre conseguindo levar para todo tipo de pessoa algum tipo de ajuda. Tem dias que eu paro e faço coisas mais minuciosas, como, por exemplo, alguns áudios mais diretos, alguns projetos que mexam mais em pontos específicos, mas que são algumas pauladas que são dadas, como alerta sobre mediunidade, porque eu não saio do corpo, e o processo de alerta também sobre os assédios, e um monte de outra coisa, um monte de áudios específicos que a gente fazia e faz no passado, né? O fato é que às vezes tem pessoas que buscam a perfeição no próximo. Eu queria falar disso também. Você às vezes chega é muito fácil estar sentado onde você está. Como eu sentado aqui onde eu estou, ficar falando, Valdo, porra, esse velho barbado bem que podia. Vai lá fazer o CAEC, montar o projeto, se dedicar,
escrever livro, sabe? Claro que há um processo também, há várias outras coisas incluídas, embutidas nisso, como repercussões do projeto, algumas pessoas acabam ganhando, tendo retorno em cima disso, mas o que eu falo é o seguinte, o processo da gente, nós somos pessoas que hoje em dia estamos com uma crítica muito alta, você vai nos fóruns, notícias de qualquer coisa, em futebol, de guerra, você vai ver todo mundo dando seus pitacos, suas opiniões, é o que faz o processo mesmo da inteligência e da capacidade de discernimento, mas discernir não é botar o verbo em prática, olha, também não é ficar elogiando, não é isso. É você equilibradamente observar os pontos e se colocar a sua opinião de uma forma inteligente e que você esteja desprovido daquela emoção desequilibrada de verdade, onde talvez não seja inveja, onde talvez eu realmente seja aquilo, onde eu não estou querendo me comparar ou comparar nada. É um processo muito difícil, a lucidez é a constante. E daqui eu vou mantendo o projeto assim. Resposta. Eu sempre ouço, na medida do possível, moldo minha personalidade, porque não é fácil moldar assim. Aliás, tenta moldar você que você vai ver, certo? O que não é legal, eu sou absolutamente surdo, eu assim, pode até ser perfeito, mas o que eu não processo e eu analiso o que é falado, de uma forma, eu me esforço, pelo menos eu tenho uma cultura, desde novinho no Greenvex, de analisar tudo que me falam e falar, tem fundamento? Tem. Não, não tem. Ele foi mal educado? Foi. Precisava falar assim? Não. Mas ele tem direito de falar assim? Tem. Então dane-se. Deixa o cara xingar, deixa o cara botar os bofes para fora. Ele. Você tem. Pensa que é isso que eu penso. O total direito de botar para não xingar, para lascar, em cima de qualquer coisa que você faz. Agora, isso mostra uma desarmonia. Você tem condições de pegar essa informação, ou aquilo que você acha que é o certo, e mastigar ela de uma forma que não seja, em vez de uma pedrada, você dê um presente para a pessoa. Muito diferente. Você pegar, toma aí, fila da puta, pá! O cara, beleza, velho, eu vou ouvir aqui, mas tá doendo, viu? É uma coisa, é assim que eu recebo muita crítica, né? Mesmo doendo, eu ouço, e não é fácil. Aí você chegar e falar, Saulo, porra, que tal? O que você vê? Sabe como o mentor faz? Ninguém é perfeito, somos seres humanos, mas e aí? Aí você consegue chegar para a pessoa e fazer algum diferencial. Bom, eu vou começar. Falei sobre a bike, falei sobre o processo daí, vamos embora. O Danilo mandou aos 7h50. Aos 7h50, espiritualidade e Austrália. Saulo, tudo bem? Me mudei para a Austrália temporariamente, não sei se tem algo a ver com o chakra da Terra que está perto do Brasil, mas aqui não sinto tanta conexão com a espiritualidade, minha caneta rosa aqui, peraí, com a espiritualidade como eu sentia no Brasil. Perfeito, vamos conversar sobre isso, espiritualidade no exterior. Vou botar a Austrália mesmo. Parece que as pessoas aqui, a maioria, a grande parte, estão com a mente adormecida. Mas me sinto um pouco sozinho aqui, às vezes pelo motivo de não ter ninguém com algum conhecimento espiritual sobre a realidade da vida, a verdadeira vida. Não sei se seria possível isso, mas em uma das suas viagens astrais, teria como você me encontrar, ou eu vou fazer uma viagem australiana, e conversar comigo, me dar algum suporte, dando uma volta por aqui. Eu ia adorar dar andada nos umbral do primeiro mundo. Não sei se isso é possível, mas gostaria que tenha uma conexão com o meu igual no Brasil, criando alguns conselhos. Primeira coisa, Danilo, você não vai ter aí a mesma conexão que você tem no Brasil. Oh, meu Deus, não vai ter, cara. Porque é o seguinte, egrégora, como é que a gente pode falar? O pensene, o holopensene, a energia local, a assinatura da repercussão das auras dos pensamentos dos cidadãos dessa cidade, incluindo os aspectos do astral também, são diferentes do Brasil. O Brasil é um país, digamos, mais espiritualizado em relação a muitos outros. Ele tem uma diversidade de espiritualidade por todos os tipos, candomblé, umbanda, você vai para o taoísmo, o budismo, você tem a igreja católica, você tem o hinduísmo aqui, tudo que você pensar, você tem no Brasil, o espiritismo, que é parte do cristianismo, né? Muito forte, e isso faz com que cada lugar que você vai, pelo menos até na Bahia, cada esquina tem um terreiro de umbanda, um centro espírita, tal. Então você sente uma coisa muito forte aqui nesse aspecto, todo mundo que você conhece é religioso. Já nos países, digamos, de primeiro mundo,
E isso não é só na Austrália, não. No Canadá é assim, uma parte da Europa é assim. Em alguns pontos, pelo que eu sei, assim, que as pessoas sofrem nesse aspecto, com a frieza das pessoas em relação a isso e o pouco conhecimento. Tanto que tem muita gente de Portugal que vem para aqui ouvir os fax ou bater, porque sente. Então, o que fazer nesse caso? Qual seria a sua solução no lugar, Danilo, onde você sente pouca espiritualidade? Eu não estou falando de eu ir aí vai mudar a bolhufa, meu amigo. Primeiro eu chegar aí, eu tenho que ralar. Depende dos mentores, porque eu não consigo chegar quase na esquina sozinho, por causa das dimensões são diferentes. E se a dimensão for igual, é mais densa. E se for mais densa, eu não consigo voar direito e o pensamento ele não funciona assim. Porque eu estou na primeira frequência aqui, porque quero ir para logo a troposférica, quero ir para Noronha. Não vai assim tão fácil. Não é assim. A partir de uma segunda, terceira frequência, você já tem um melhor controle de voo e de que a gente chama de a capacidade de ambiguidade, que está não em dois lugares, mas está naquele lugar quase que imediatamente ao pensar. Isso você depende dos mentores, porque para eu chegar na mesma frequência que você está em outro lugar, eu não chego sozinho. Eu não sei chegar sozinho, eu não sei mesmo. Na primeira frequência eu não sei, e na segunda já é diferente, então já não vou te encontrar. Se pelo chão eu já não sei, imagine pelo ar em uma frequência diferente que as coisas não são iguais. É possível acontecer, mas isso aí é detalhe. O mais importante disso é você não esperar de ninguém. É você fazer o seu ciclo, sua egrégora. Como é que você pode fazer isso? Vocês devem ter um lugar que você está vivendo, nem que seja temporário, um hotel, uma casa de parente, ou se for intercâmbio, né? Algum lugar que você deve estar aí, uma casinha, apartamento, em que você pode nesse lugar começar a botar energias suas. Ouvir coisas sobre espiritualidade ali, ter alguns livros nesse ambiente que você esteja constantemente lendo, ouvindo músicas ou coisas que possam te conectar, você fazer um ambiente para respirar, como se você estivesse colocando oxigênio espiritual nesse lugar. Toda vez que você entrar ali, você vai se eu vou para casa que eu vou me espiritualizar, sabe? Eu não acho na rua, mas no meu cantinho eu acho. Isso você pode fazer, isso vai abrir caminho para os mentores, caminho para a espiritualidade, para poder estar aí junto com você e fazer assim uma diferença dentro da pequena egrégora da sua casa. Primeiro, olha o pensando, que é todo o pensamento, sentimento e energia da sua casa. E aí sim você vai ter uma facilidade. Nos países fora do Brasil, raras exceções conseguem ter, alguns lugares como a África tal, também tem, conseguem ter a espiritualidade que você vai sentir aqui. É diferente, como é diferente de mudar de estado. Se você sair da Bahia e ir para Blumenau, nada contra Blumenau, é diferente. Eu sei porque eu fiz exatamente isso. A energia é outra. Foz do Iguaçu é até melhor nesse aspecto. Depende muito, né? Mas eu fui em alguns lugares e que você sente a vibração do ambiente. De São Paulo é diferente. A espiritualidade de São Paulo, ela é um pouco diferente. Você vai para São Paulo, não é pela coisa de capital, não. Você sente que o pensamento ali é mais para o ganho, mais para o dinheiro, mais para... Você sente matéria mais forte ali. Aí a sintonia é mais difícil, claro que é. Você tem um pouquinho mais de dificuldade, mas dá para se espiritualizar como? Você conhecendo pessoas, indo para ambientes que possam fazer isso, fazendo do seu própria casa um bom ambiente. Não existe esse negócio de lugar perfeito não, Danilo. Tem lugares que são mais difíceis, claro, o lugar influencia. Mas você vai para ir procurando um lugar melhor, que é primeiro mundo, mas encontra um aspecto bom e outro ruim. É sempre assim. Vem para o Brasil, você já vai ser um outro lado mais difícil, mas vai ter o outro mais fácil, beleza? Força aí, arruma a tua casa, faz o processo aí e bola para frente. Ontem, aos 14 minutos e 15... Ontem no Facebook, uma colega nossa, a Shelly Brasili, fez um comentário muito interessante no qual eu solicitei permissão a ela, né, para poder postar aqui no FAQ, e a gente bateu um papo sobre isso, que eu achei uma elucidação, um comentário bem interessante, bem oportuno, lúcido sobre esse assunto. Uma questão para quem quiser refletir. Ela, na verdade, ela coloca uma questão com mais um paradigma, mais um aspecto aqui para a gente pensar em relação a gente. Mas estou questionando. Ontem resgatei uma formiga que estava dentro de casa. Olha que menina boazinha. Formiga, desculpa. Fica com o papai, mamãe, vamos para ali. Aí ela pegou a formiga, né? Um super amor que a pessoa naquele momento teve.
e entregou para seu habitat natural. Pegou a formiguinha, vá, entra no formigueiro, é capaz de dar até um pãozinho para ela, toma, coisa fofa, né? Tá dentro de casa. Mas hoje ela fala, pensei em ir lá no quintal e jogar veneno para eu poder sentar à noite lá e contemplar o céu sem ser mordida, né? Sem tomar picada por formigas, pois existem vários formigueiros lá. Parando para refletir, não é exatamente isso que acontece com seres humanos? Interrogação, interrogação, interrogação. Fui boazinha, entre aspas, ontem com uma formiga, né? Mas hoje pensei em matar várias para sentar feliz e contemplar o céu. Morre de... Oh, que céu lindo, né? Sou realmente boazinha ou apenas tive um momento de bondadinha? Onde começa e termina a maldade? O que é maldade? Rapaz, essa mulher é uma Einstein, é uma filósofa. Cara, eu vou lhe falar uma coisa, Shelly, nunca se drogue, você não precisa. Os teus questionamentos já geram uma repercussão na mente química, que o cara fica muito doido, mano. Vamos lá, gostei. Saquei minha cara, velho. Vamos lá, vamos fumar esse negócio aqui. Ó, é o seguinte. Parando para refletir, como você fez. Você não teve só... O que é a maldade? Eu não acho que seja maldade. No tom da palavra pura é maldade. Você chegar lá e matar formiga, ou matar boi, ou matar alface, tudo isso é maldade se você pensar por um ponto. Tá tirando da terra dele para comer. Ah, mas para comer pode, porque isso é uma convenção animal. Se você agir por livre-arbítrio, tudo bem, é uma convenção. Isso é uma convenção, né? Isso é um aspecto assim. Se você matar alguém que ia te matar, é uma convenção. O alface você não fez nada, nem um boi. Eles estão quietos no canto dele, a gente vai lá e pega. Só que é uma convenção também esse negócio de não poder matar um alface e poder matar um boi. É convenção, é uma forma. É tudo vida. Tudo que você tira do habitat dele para fazer, ou para matar, ou para comer, ou para tirar, ou uma árvore que você corte, é uma convenção. Por que eu posso cortar uma árvore, tirar dali e não posso tirar um ninho de passarinho? É convenção. Claro, o que seria errado e certo aí agora? Eu estou falando assim, é um aspecto que nós enxergamos como certo e errado. E nem necessariamente o processo pode ser isso na simplicidade dele. Que eu falo, por isso que muita coisa a gente precisa questionar para compreender. Eu acho que o ser humano naturalmente ele é malvado. Mas ele não tem opção de não ser. Nós vivemos num mundo canibal, para começar. Eu vou falar da formiguinha já. Um canibal, eu falo o tempo todo isso. Dentro do meu corpo agora, tem nem solitário, é casal. Junta. Galera, festa, reggae dentro da minha barriga, cheio de verme, todo mundo tem, né? Tá rolando um processo lá dentro, né? Por isso que eu não falo que tem solitário, porque, coitado, né? Estão comendo. Você a todo momento está envelhecendo, tem vírus atacando o teu corpo, bactérias o tempo inteiro, você está sendo comido por dentro, né? O tempo inteiro. O teu próprio corpo se come, se você parar de comer, ele começa a comer gordura até que você, sabe, você é um autocanibal. Você se come, né? Você vai lá no banheiro, depois você vai, de vez em quando, você vai lá soltar aquele aborto, de vez em quando você vê uns bichos se mexendo lá naquele... Você vê que tem uns troços dentro de você, né? Todo mundo tem. Não tem como a gente correr, no momento, do que a gente chamaria de instinto de sobrevivência. Por exemplo, você teve um momentinho aqui de bondade, em que não foi bondade. Isso aqui foi um aspecto de nível de consciência, digamos, até meio que religioso, em salvar um ser. Quantas formigas você não pisa durante o dia sem perceber, durante o caminho, sem ter culpa, né? Ou quantos ácaros a gente não esmaga na cama da gente enquanto ele come a pele da gente, enquanto a gente está deitado, certo? Aí você depois quis lá tirar as formigas todas do seu quintal para poder deitar na graminha e contemplar o universo e se espiritualizar, sabe? Nós somos extremamente, todos nós, os bichos são assim. Se você sair numa floresta, numa mata lá da África, você tem que tomar cuidado de ser atacado por hiena, por bicho, por leão e vai, né? Nós somos bichos, todos nós. Os bichos só não são malvados ou não tem mais, porque eles não conseguem ser inteligentes a ponto de estocar e cortar a gente aos pedacinhos para comer depois.
A gente faz isso. Os bichos simplesmente não tem opção. Uns são vegetarianos, a gente, esse é fofo. O outro é carnívoro como o outro, esse é malvado, né? Isso é tudo um aspecto meio que você está inserido num processo de extrema densificação. A Terra é um planeta densificado. Você não tem como correr de exterminar uma vida para poder conseguir a sua. Você não pode, mas o alface sofre menos, ele tá na... É a mesma coisa, é uma vida, você está tirando ela da terra para comer. Você não tem opção. Essa terra aqui, você não tem opção. Agora, o que aconteceu aqui? Onde começa e termina a maldade? Bom, a maldade, nesse aspecto, é como um bichinho que... Nós somos os mesmos bichos, só que a gente aprendeu a processar os aspectos do alimento. Em vez de você ir lá e matar e ficar mordendo no meio da rua, você faz um processo, você arruma, organiza, limpa, tal. Você fez todo... Nós aprendemos a fazer um aspecto mais inteligente para fazer os mesmos bichos que os outros são. Nós somos seres assim, e muitas outras coisas. Nós fazemos... E outra coisa, muita máscara da bondade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que é maldade e o que é bondade também? Será um aspecto religioso, filosófico? Como é que se define uma pessoa boa? Não, isso é bonzinho. Porque ele não trata mal, ninguém mais sente vontade de tratar. Mas ele se contém. Quer dizer, uma pessoa para a gente, como nós pensamos, há de se chegar à conclusão que bondoso é aquele que controla seus instintos e age com educação, age dentro dos parâmetros que nós vemos, como, por exemplo, o que é bondoso aqui no Brasil não é o mesmo bondoso que é na Coreia do Sul, ou na Coreia do Norte, lá no Afeganistão, no Iraque. Há convenções de localização culturais, né? O processo que nós entendemos como bondade, você fez uma coisa boa, você teve um aspecto, um nível de consciência. Realmente, eu concordo com você. Você teve um momento de bondade em que um momentinho você quis salvar um e no outro quis matar trilhares, né? Milhares de formigas. E sem nenhum tipo de consciência. Esses somos nós. Esses somos nós. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Aprender a ver seu lado ruim para se conhecer. Sabe por quê? A maioria das pessoas querem se conhecer pelo lado bom. Eu vou meditar agora, essa porra. Vou sentar e vou entrar em contato com o mentor. Aí daqui a pouco tá nervoso lá nos cantos, tá passando no trânsito, com raiva. Sabe? Esse é você. Você é o cara que quer meditar. Tem um momento que você salva a formiga e tem um momento que você quer matar 20. Essa pessoa, Shelley, é você. Você pode dizer que você tem para cada 100 maldades, uma reação consciencial de bondade, de um momentinho. Nós somos pessoas que constantemente, isso é fato, isso é uma coisa, eu percebo isso, você tem raiva. Não tem? Não, eu não. Eu só penso bom. Luiz, para você, caramba, balela. Nós somos seres violentos. Nós pensamos... não pensar nisso, não processar isso. Por que você não passa o sinal? É porque o sinal está fechado, porque vai bater, ou porque o guarda está ali, ou porque tem um negócio para furar? Tira ali o guarda aí, você vai ver que as pessoas começam a não respeitar. Tira a sinaleira, você vai ver que cada um por si. É um mundo de bicho aqui. É fato isso. Agora, isso você tem que estar ligado o tempo inteiro para saber onde você está, quem você é e quem são as pessoas que estão ao seu redor. E parar com essa mania, nossa, as pessoas são tão inconsequentes. Meu amigo, elas só são inconsequentes, elas são 100 vezes inconsequentes para uma ou duas de boas consequências. É a proporção de onde nós estamos vivendo, do bicho que nós somos, indominado. Você olha uma pessoa totalmente estudada, formada, não domina suas emoções, vive brava. Você chega àquele formalismo, como muitos falam, nessa coisa de jurídica aí, onde o cara está ali, Vossa Excelência, no fundo está falando, seu filho da puta. As pessoas estão só trocando nomes, até não sei se o que dá mais raiva, se é melhor xingar de vez ou ficar falando bonito para ver se, sabe, por trás há uma arrogância, há um nervosismo, há um desequilíbrio, há um negócio incontrolável, há um bicho dentro da gente querendo se soltar o tempo inteiro. Aquele negócio a gente fica aprendendo porque não pode, mas esse bicho somos nós também. Ninguém está falando para soltar o miserável do bicho, não, deixa ele lá dentro. Mas é importante processar o que eu sou. Né? O que eu penso? E se você chegar nesse ponto, você consegue abrir a lucidez. Abrir a lucidez não é ficar depressivo, meu Deus, eu sou uma merda, não. É perceber, eu realmente sou um cabra diferente, eu sou um bicho.
Um bicho tentando ser dominado. Aí as pessoas usam a religião, um monte de coisa, botam criaturas, divindades, para poder controlar seus aspectos, dizendo inclusive que não são eles, é o capeta que entra do lado dentro dele para poder fazer isso. É você, viu? O capeta é o mesmo ser humano desequilibrado do lado de lá, que só influencia um pouquinho o lado ruim que você tem. Certo? É fácil isso. E outra coisa, outro dia meu pirulito estava cheio de formiga, meu amigo. Eu estava sem saco para tirar, cheio, eu só tinha ele em casa, comi ele com formiga viva e o caramba, velho. Não vou mentir, vai formiga para dentro, vai ver. Diz minha avó, falava fazer bem para os olhos. E esse sou eu também, né? No momento que eu pego ali uma barata, até uma barata às vezes eu quero salvar, porque barata é um bicho que a gente quer matar, né? Eu outro dia passou uma barata, a bicha, sabe aquele cheiricheiro, a bicha, as asas da barata desse tamanho, parece uma aranha, velho. Aí eu peguei ela, calma, botei um pano, a Natália, esmaga isso, Natália, calma. É um ser vivo. Olha que falsidade desgraçada. Aí eu peguei a barata, abri a janela, isso com medo da porra, né? Com um pano, aí soltei assim, eu vi a barata ir embora voando. Né? Aí você assim, porra, velho, os caras salvam barata? Que coisa inútil. Foi, salvei uma barata aquele dia. No outro dia ali, paquei baigão lá atrás, matei, foi uma cacetada, meu amigo. Esse sou eu. Salva um e mata 20. O resto aí, meu, você pode pensar, processar, ter morte interna aí, não vai mudar nada. Vamos lá. A Terezinha de Jesus manda aos 26h40. Terezinha de Jesus é amiga da gente. Terezinha de Jesus fez o EV. Bom, uma pergunta para o FAQ, tá bom? Comecei a estudar sobre viajação depois de comecei a ouvir seus FAQ. Há 6 meses. Fui me dedicando sem pressa. Atualmente estou no IPC fazendo o CIP. Está ali em Boa Viagem. É aqui em Recife, né? Então, tenho uma filha de 15 anos que sempre demonstrou ter sensibilidade espiritual, chegando a ver a hora das pessoas e outras coisas também. O fato é que eu tenho feito exercícios orientados pela manhã e noite e ouço diariamente os áudios do GVA. O que tem acontecido é que minha filha tem sentido a energia dos pulmochakras, dos plantochakras, frontal de forma muito forte e entrado em catalepsia. Como pode ser isso? O fato de eu estar estudando e exercitando pode fazer com que influencie o corpo astral dela? Pode. Por favor, me ajude, preciso ajudá-la, pois estou assustada. Mande um beijo para mim, Terezinha, Mariana e Isa. Terezinha, Mariana e Isa. Um beijo, obrigado por tudo. Bom, pode sim. Quando você começa a mexer energia dentro de casa, a constantemente se movimentar e mexer muito forte, quem faz EV ou faz a mobilização básica com o intuito de chegar no EV em casa, já modifica o ambiente e faz um diferencial. Vai sim influenciar também as pessoas que estão lá de forma positiva ou negativa se elas tiverem algum processo de assédio, né? Como no teu caso, tua filha parece que não, ela começou a sentir algumas coisas e também o fato de você estar lidando e eventualmente falando com isso mexe também no aspecto mental dela. Ou pode ser uma coincidência, uma coisa aconteceu interligada, intercalada na outra, mas o mais provável é que o fato de você mexer energia, inclusive no mesmo, não só no mesmo ambiente, na casa, já modifica também e acessa as energias dela, o fato dela estar perto de você de vez em quando, e você já, uma coisa de energia legal, uma aura. O que acontece? Quando a pessoa cuida da aura, ela limpa essa energia, essa bateria dela fica, digamos, com uma reação, campo legal, os chakras e tal. Quando você chega perto das pessoas, você acopla a aura. A aura quando acopla, ela se equaliza, ela se junta e como se fosse se trocando energias e se equaliza. Quando se afasta, elas voltam cada uma ao seu ponto. É como se fosse uma flor que se adapta à luz e volta, e quando sai, cada um vai para a sua. Aí o que acontece é que o fato dela também estar chegando perto da sua aura e você assim, isso influencia na aura dela, desbloqueando só a presença de uma pessoa. Por exemplo, o Valdo tem uma técnica que ele fazia no SCP-2, fez no SCP-2 com a gente lá, que ele bota você embaixo do braço dele, ele não sei como é que ele chama aquilo, é tipo, você já viu o arco voltaico que ele põe aqui, começa a passar energia entre as mãos, e tem o processo também ele bota você, que você sente seu parapsiquismo, você sente seu campo energético, ou seja, através do campo energético dele, você entra na aura dele, ele domina, ele tem processo energético para isso, todas as pessoas têm, ele se conhecer, claro, ele domina as suas energias e faz você sentir o seu campo energético, ele leva o seu campo energético através do campo dele, de forma consciente. Então, inconscientemente, isso também acontece, e é essa reação que faz. Então quer dizer então que só a presença de uma pessoa boa no ambiente já ajuda muito.
Por isso que a oração funciona. O que é a oração? A oração é quando eu não tenho a capacidade lúcida de ajudar naquele momento, ou não entendendo o que está acontecendo nos bastidores, eu fecho os olhos e solicito uma energia que venha ali me ajudar. Alguma coisa que chegue e faça o que eu não consigo fazer sozinho. É uma intervenção, a solicitação de ajuda, né? Ou de alguma coisa que a gente possa fazer por alguma pessoa, por a gente. Então você solicita. Você pode ser a prece viva ou a reação dessa sua oração quando você chega no ambiente, sente a diferença. Claro que você não é nenhum menu da astral, nenhum X-Men espiritual, mas você pode fazer diferença no ambiente quando você começa a entender que você não é nenhum Deus, nem não é isso, mas você também faz parte de um contexto que faz diferença no dia a dia. E é isso que tem acontecido com você, a Mariana e a Isa. Um abraço para vocês três. Um beijão. Vamos lá. Aos 30 e 10, 30 não, animal, 31 e 10. A Grace Sobieski, EV, estado vibracional e sonhos reais. Saulo, eu te mandei um e-mail dia 4, dia 12 e 17. Desculpe a ansiedade, mas é tenso. Desculpe a demora também. Adoraria que respondesse o e-mail e que me ajudasse a entender. Bom, entrei na comunidade de viagem astral e conforme o vídeo da indenização, na primeira tentativa de pé, a técnica completa 4, reparei que minhas mãos começaram a ficar muito quentes e se levantar, sendo que no exercício os braços ficam junto ao corpo. Eu acho que foi isso, né? Depois de 2 minutos, fazendo elas começarem a levantar, fiquei em 70 graus. Comecei a rir e pedir força. Como assim? Você começando a sua mão com a porra? Porque você tá aqui, né? O caba fica em 70 graus, eu falei, é Michael Jackson, naquele clipe que ele faz assim pro lado, né? Não, são suas mãos, animal, Saulo. Ela falou que as mãos dela ficaram em 70 graus, ela começou a rir e perdeu as forças. Ela ficou impressionada, mas não assustada. Como controla? Como eu acho que está sendo errado? O que isso significa? Não. Isso é o processo da movimentação energética e durante esse processo você pode ter intervenção espiritual, algum mentor, alguém que ajude você no controle disso. Provavelmente foi isso, um pouco de mediunidade aqui, em que suas mãos não se movimentaram, ou se não foi um processo psicológico, né, mas foi alguma intervenção que não é raro, acontece mesmo. Quando a gente começa a mexer nas energias, os amigos espirituais vêm para perto para ajudar a mexer ali no que pode aproveitar o momento. Ela disse também que acordou às 3 horas da manhã completamente apavorada e com medo de abrir os olhos, sendo que é assim mesmo. Durante o processo de estudo da projeção, algumas vezes nós vamos acordar assustados, há uma repercussão do retorno, aí você sai de um lugar, vem para aquele lugar de estudo escuro e dá aquele arrepio, e não passa de falta de preparação consciencial, de maturidade, e a própria repercussão mesmo dos aspectos da projeção, como presença, a visão que a gente tem dos espíritos e tal. Esse medo faz parte da falta de maturidade. Vai melhorar com o tempo. Tem que continuar e vendo simples, entendendo, estudando, botando a mente num bom patamar. Sendo que fiz EV ontem, nessa madrugada tive um sonho muito real. Eu estava num lugar cheio de entulhos, dentro e fora do local parecia um lixão. Na primeira dimensão, não sempre, mas constantemente, assim, eventualmente, você tem muito barulho, muito lixo. Eu já saí no meu quarto, cara, que era tudo revirado, assim. Acho que a galera faz uma bagunça lá, às vezes, na primeira frequência, assim. Mas não é sempre, não. Sei que precisava ficar lá e não amanheceu, eu precisava arrumar aquele lugar. Minha mãe chegou para fazermos um jantar. De repente, na janela da cozinha, observamos uma máquina de lavar levitando do pátio e um vórtice de nuvens muito escura e cheia de raios entrando na máquina e... Vixe Maria! E luzes vermelhas e raios, tipo que injetando algo lá dentro, sabe? Aí do nada aquela máquina é lançada em nossa direção e cai próximo a mim. Caiu no chão, no canto de minha mãe, em pé, olhando a máquina e correndo. Um ser saiu de dentro dela, mas não consegui ver. Não senti nada. Além de um calor muito forte nas pernas, acordei na hora com muito medo, respirei, abri a janela. E quando deitei, voltei para aquele sonho. Mas não me concentrei e saí dele. Logo em seguida, sonhei com minha cidade natal, onde eu conversava com um amigo num lindo dia de sol. E quando vejo no céu aquelas nuvens, aqueles rastros de avião, sai um pedaço de um rastro de uma cápsula esverdeada que vem com total... em nova direção, do nada ela para com muita exatidão e despenca próximo a uns 10 metros da gente. Pessoas estranhas com roupas estranhas, mas muito bonitas, sentam ao lado dela, ativam ela e parece que ela vai explodir
e a gente sai correndo. Saulo, estou meio assustado, os sonhos são reais, vejo as cores, vejo as formas, mas não consigo ficar lúcida completamente. Não entendo tudo isso. Significa, sou forte, corajosa, mas nesses sonhos eu fico aterrorizado. É normal, viu? Normal. Tem que só acalmar com bom humor aí, voltar, é assim mesmo. O que eu posso fazer, sendo que sim, já imploro a atenção dos meus anjos para me proteger? Olha, você quer sair para o mundo espiritual, vai sair para um umbral. Eu quero ir para um umbral, eu quero ficar... Puxa, você vai passar por essas coisas. Tem um monte de viagem lá fora, muitas dessas não passam de, digamos, devaneios e onirismo, que são imagens criadas pela gente, ou pelos espíritos que ali estão para amedrontar. Eles fazem de tudo, velho, são seres em desequilíbrio. Então, tudo que você imaginar, você encontra nas pessoas fora do corpo e nos espíritos também, né, que também estão do lado de lá. Eu canso de ver coisas assim, meio absurdas, assim, e tem que ter calma, às vezes eu volto, cara, você fica um tempão deitado na cama se sentindo mal, com aquele peso, assim, com aquela repercussão da coisa, mas eu vou brincando, vou não sei o que, levanto, tomo uma aguinha, deito e saio do corpo de novo. É normal, você tem momentos, você está lúcido, você não está sonhando. Sonhar, ter pesadelo é tenso. Mas imagina ter pesadelo sabendo que está nele. É Fred Krueger quase, né? Se pensar para pensar, é hora do pesadelo, como fala. Mas se você tiver calma, saber que você está num ambiente em que você vai poder ser útil, em que ali estão seres como todos nós internamente temos desequilíbrio, lá isso é muito estampado, não tem como esconder. Então você enxerga muito claro, isso não é sempre. Tem lugar, a maioria dos lugares que nós vamos realmente são para zonas de sofrimento, que é para onde nós estamos. Nós estamos no umbral, lá é zona de sofrimento, é umbral, e vai ser assim. Mas vai ter momentos que você vai para lugares também muito legais, de conhecer pessoas e seres inteligentíssimos, e vale a pena. Bom, é isso aí, né? Eu peguei o número dela aqui. Peguei. Um abraço para você, Grace. Se força aí, não desista não, que é assim mesmo. Não negócio de ficar desesperada não. Calma, bola para frente. Estudar também, né? Pesquisar e ver que faz parte disso tudo aí. Aos 37. E 30. A Pamela Lima manda a seguinte mensagem. Ela disse que os animais... Por que os animais se dão bem com algumas pessoas e com outras não? Às vezes você nem conhecer e nem ter tido contato. Por exemplo, às vezes tem gente que passa em um cachorro, já vai com a cara, já não vai com a cara de primeira, né? Aí só falta pular a grade para comer inteiro. E tem outras pessoas que nunca viu o cachorro e só chega e já pega e faz carinho, não acontece nada. Você já viu aquele negócio do encantador de cães, né? Há um magnetismo assim, nas pessoas. E os animais, o magnetismo, ele, digamos assim, um tipo de cheiro que dá a adrenalina e tudo mais. O corpo elimina, tem cheiro, o pensamento tem cheiro, as emoções têm cheiro, né? Os instintos têm cheiro, né? Um monte de outras coisas. E os animais têm um faro muito apurado, além de ter visões também, eles conseguem enxergar essas energias, essas reações dentro da aura. Acredito muito que os animais conseguem ver aura e energias. Isso é fato, né? Você consegue ver que às vezes os bichos estão latindo para nada ali, como se tivesse alguma coisa ali. E eles veem nas pessoas, algumas pessoas irritam eles. E também tem um processo de trauma. Meu cachorro lá em Salvador, como era criado lá, ele veio de... Eu comecei a criar um cachorro, um negão, o nome dele era Negão, né? Que ele era de um rapaz que era negro. Cara, ele não gostava de branco, velho. Ele só gostava da gente porque, com o tempo, toda pessoa que chegava lá que era branca, ele atacava. Ele era bicho, né, era assim. Então também tem um aspecto cultural do cachorro, né, a forma como ele foi criada. Mas normalmente acontece com criança também. Criança também... Tem pessoas que nunca se dão bem com criança, né? As crianças não gostam dela, como tem algumas que parece que tem um negócio, né? Chega logo do lado, não precisa fazer muito, porque a criança já está sorrindo para ela, brincando e tal. É muito parecido, é o mesmo processo energético aqui. Por que geralmente as pessoas atacam as pessoas só de cara fria? Rapaz, esses cachorros iam me atacar direto aqui, viu, Pamela? Não, eu acho que isso aí é um processo mesmo energético, é como a pessoa se impõe o olho, o tipo de medo ele lança aí já era, né? Tanto que o cara chega, você vê aquele César lá, do cantador dos cães, lá dos animais, ele chega do lado do cachorro, mas o cachorro parece que ele quer vir e tal, vai vindo, ele domina, a prova que você se portar também conta.
Há uma psicologia canina. Como você se porta em relação ao cachorro e como o cachorro pensa aquele ambiente. O ambiente ali dentro dele, fora o dono, ele é um que manda ali, sabe? Então, é isso aí. Você tem pessoas que não têm esse porte, essa moral, essa energia, assim. É uma energia, até a forma de você se portar, sabe? É um bicho, cara. Você tem que, sou filho da puta aí. Porra. Então, tem um negócio assim de energia, assim, de imposição, de moral, sabe? Uma moral natural. Não é aquela moral que eu sou fogo, não. Cheguei, velho. Cheguei aí, viu? Aí o cara, porra, chegou o alfa ali, né? O cara já, sabe? Isso acontece com o ser humano também, viu? Pessoas que são líderes aí que têm um poder impressionante energético em cima dos outros. Bom, a última questão de hoje. Aos 40 minutos e 10 segundos. 40 e 10 não, peraí. Aos 41 e 10. O Emanuel Vinícius Regis Alves. Fé. Bom dia, sempre pesquisei assuntos relacionados à espiritualidade e frequento a Umbanda, mas muitas vezes tenho dificuldade em acreditar no mundo espiritual. Entrei para a corrente da Umbanda e sou única a não ter incorporação. Será que o problema pode estar comigo? Estou praticando também. As pessoas não têm que ser médium. Você simplesmente ser médium significa ter nascido com chakras diferentes e a preparação já vem desde lá. Os chakras drenam mais energia. E ser médium é ruim. É ruim ser médium. Porque o domínio das suas emoções é mais complicado. A interferência espiritual é maior. A pessoa só vê o fenômeno, né? Às vezes ser médium é foda. É complicado ser médium. E outra coisa, você não tem que acreditar nas pessoas mesmo não. Tem gente que mente. Tem gente que gosta de fenômeno, até incorpora e... Outra coisa, sempre a mediunidade tem animismo, coisas da pessoa. Um bom médium tem 60% de mediunidade e 40% de animismo. Um Chico Xavier, né? Ou até aumenta um pouquinho. O médium mediano chega a ter menos ainda. Você pode ter 30%, 20% de mediunidade, com 50%. Então, assim, um médium mediano é massa, né? Mas é o pleonasmo. Mas isso aí, então que você tem que duvidar, sim, dá mais de mediunidade. Negócio de vir com duvide. Uma coisa é você sair do corpo, mesmo assim tendo criticidade e tal, ver por si só, tá lúcido, tá acordado, ver o corpo deitado, é uma coisa. Agora, depender dos outros, ligado, velho. Livro, o que falam, continua duvidando que você vai ser mais feliz, ou digamos assim, menos iludido. Não necessariamente feliz, porque a realidade às vezes é dura, né, do mundo que a gente vive. E a lucidez faz a gente perceber isso, né? Mas dá para processar isso de forma equilibrada. E continue frequentando a Umbanda e tudo que você se sentir bem, contanto que você não viaje na maionese. Não viaje na maionese. Não viaje na maionese. Se tiver gente viajando, sempre tente falar de uma forma educada. Se não ouvir, não entra na viagem. Mais importante isso. Eu vou fazer só mais essa aqui que ficou aqui do Rafael Galhardo, aos 43 e 30. Aos 43 e 30, o Rafael Galhardo, irritado com o que as pessoas fazem. Saulo, ultimamente ando muito irritado com o que as pessoas fazem. Chego mesmo não sendo para mim diretamente. Por exemplo, quando chego em casa, a molecada jogando bola na rua, gritando palavrões, aí mandando tomar no sul, para cima, andando de mobilete, me irrita profundamente. Olha que adoro crianças. No trânsito, então, nem se fala. Todo mundo está nervoso no trânsito hoje em dia, velho. A falta de educação é o problema do trânsito. O mundo está cheio? Está cheio. A estrutura está ruim? Tá. Mas o que é pior de tudo? O ser humano. O ser humano, quando interfere, vem aqueles processos, cada um vivendo por si, fechando. A falta de educação é o principal problema no mundo hoje. Se vejo algo errado, tipo um cara folgado que entra sem seta, fico pé da vida, eu também fico. Eu não fico assim bravo, mas eu percebo, né? E às vezes dou umas dicas. Eu tô para inventar um equipamento, sério, quem quiser fazer comigo, fala aí. Vou botar um negócio em cima do carro, um alto-falante, estou desenvolvendo um softwarezinho para Android, para iPhone, em que aqui eu vou clicar assim, vai ter fiel é o Wi-Fi, eu vou tentar, vai ter fio, mas inicialmente vai ser com fio. Aí vai ter assim, o cara da frente, aí eu clico aqui, o animal da frente não usou a seta, assim mesmo, sério, eu vou fazer, tal. O cara de trás aí fechou pela contramão, andou pela calçada, o animal, liga a luz,
Né? Então vai ter um monte de conversa. É uma forma de estar no trânsito educando. Isso quando eu estiver de carro, que agora eu vou fugir de carro, velho. Eu tô também encher o saco. Isso aí eu prefiro devagarzinho, até correndo alguns riscos de vida, do que ficar ali dentro com um monte de gente mal educada. E outra coisa, você tem que ter calma, velho. Tem que saber onde tá. Não é que tem que ter calma para controlar o que você pensa. Você pensa coisa ruim e tem que processar isso. Mas está fazendo um desequilíbrio, estou ficando velho mesmo. Com o tempo, quando a gente vai ficando mais idoso, né, a gente vai ficando, digamos que você, até os 35 anos, você vive de máscara. Nós vivemos de máscara, nós fazemos o que os outros acham certo, porque a gente não tem muita lucidez, a gente quer se inserir. Por exemplo, você é jovenzinho, quer se inserir naquele grupo, você nem sabe o certo, então vai tentar aparentar ou agir daquela forma, ou falar daquele jeito que seja aceito da galera, tal, meu funk assim tal. Aí depois você vai crescendo, você vai tentando se inserir na faculdade, aí você vai se inserindo no mercado de trabalho. Chega lá aos 35, que você pode já até ter filho, até passou por alguns relacionamentos, e você 40, tal, 45, aí começa você a não mais ligar para o que os outros estão pensando. Em vez de você mascarar o que os outros, você fala, agora as pessoas eu vou ser o que eu sou agora. É quando você começa a acordar. Isso faz você não aceitar um monte de coisa que na época você aceitava para se sujeitar, entre um processo de inconsciência, a aceitação social. Isso faz com que pareça que a gente fique ranzinza, e fica mesmo, porque você começa a impor a sua posição. Não é à toa que muita gente que começa a ter aceitação, inclusive a homossexualidade, um monte de outras coisas, é nessa idade. Então, quando você começa a falar, rapaz, eu sou isso, eu não vou deixar de ser o que eu sou, porque os outros querem que eu seja. No relacionamento também você começa a não ficar mais besta, você começa a ficar mais incisivo. Em todas as opiniões, nos trabalhos, você começa a ter mais opinião, porque você já tem mais experiência. Nem sempre essa experiência é exata, às vezes é um aspecto traumático, mas enfim, você de todo jeito, você impõe. O que tem que tomar cuidado é para não virar um chato de galocha. Um mal-humorado, que não aguenta mais nada, que não tem mais saco com nada. Ter a juventude sempre dentro de você, o equilíbrio entre lá fora e o que você é. Não é o inverso do que você era, é o equilíbrio, é o que eu sou e a política, que é quando eu mais ou menos trabalho dentro de uma possibilidade ética e moral para viver num mundo de forma mais ou menos equilibrada, mas sem deixar de ser o que eu sou. Quer dizer, eu não concordo, eu vou ter, não vou sair brigando, bato um papo, vou lá, converso, se não for o caso, mesmo assim sabendo que as pessoas são mal educadas e não gostam, beleza? Isso aí, chama-se despertar. Dizem que a idade bruta, qual é o nome dele mesmo? Falei aqui, perdi, Rafael Galhardo. Que a idade nossa, a idade líquida começa aos 35. Você só nasceu aos 35. Entre o que você tem de personalidade, entre a mistura de não precisar mais a máscara e ficar fingindo ser alguma coisa para a sociedade, com que você começa a impor do que você é, colocar personalidade naquilo, misturando com os traumas, os aspectos religiosos, todas as merdas que nós estamos vendo na juventude. E desculpa, muitas vezes a religião é uma grande merda na vida da gente, que trava a mente por todos os lados. Muitas vezes, não são todas, viu? Tem pessoas que andam bem e tal, mas não são todas também que conseguem fazer isso. Aí começa a despertar, começa a ter um melhor senso, uma maior maturidade, e muitas pessoas não chegam nessa idade líquida, ou seja, se você tem menos de 35, você nem nasceu. Com 35 anos você tem 0 ano no aspecto maduro. A partir dos 35 começa a contar, mais ou menos, aos 45, os 40, 45 anos é quando começa a chegar de verdade a ingestar na veia o que você é, sabe? É assim com todo mundo. Só que a grande maioria, muita gente não consegue nem ter idade líquida, morre na idade madura, na idade bruta, né? Aquela infantil, fica presa lá no processo consciencial porque não critica, que não pensa, que não questiona. Então tem que estar sempre questionando para poder chegar a um consenso entre o que você é e a aceitação que o mundo que a gente vive. Também não pode ser contra. Não faço mais isso agora, essa porra, agora eu faço aqui. Você pode criar repercussão, por exemplo. Eu não quero mais andar, eu de vez em quando eu preciso do carro. Vou vir de carro. Vai chover e tal. Tá até meio chuvoso hoje aqui. Aí, bom, não sou radical agora. Fazer caminhos alternativos, caminhos que eu enxergue de forma melhor, para seja mais saudável, com certeza. Bom, fiquei por aqui, 8h17, estou atrasado para o trabalho. Um bom dia para vocês, bom final de semana, muita paz, muita luz e me queiram bem, viu? Quero o irmão de vocês bem, a função disso aqui. Inclusive, não só me queiram bem, faça o seu projeto para eu ir lá olhar também, dar umas
paulada em você. Olha isso, seu filho da mãe. Tô brincando, não faria isso não. Acho legal quem se envolve, quem é muito melhor nesse mundo você ter uma pessoa pensando no próximo do que só pensando pra si mesmo, né, filho? Aí fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.